Olá, eu sou a doutora Carolina Beckman, sou médica, cirurgiã e nutróloga. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu fiz esse canal com muito carinho para vocês, então se puderem, se inscrevam no canal, curte esse vídeo, compartilha. E também pode me seguir lá no Instagram, @doutora Carol Beckman, que lá já tem muito conteúdo para vocês. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como interpretar um teste genético simples, tá bom? Quais são alguns dos genes que a gente consegue mapear? Qual seria o melhor tipo de dieta para você fazer? Então vamos lá. Os testes genéticos, eles podem mostrar pra gente qual é o melhor tipo de composição de dieta para você em relação à proporção dos macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura. Existem alguns genes como FTO, MC4R, PPARG, PPARGC1-alfa, que estão relacionados à metabolização dos carboidratos e dos lipídios, principalmente ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados e também níveis de ômega 3 e 6, que são os nossos ácidos graxos, que podem ser o EPA e o DHA, e também podem ter um conteúdo mais inflamatório, pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Vou falar mais sobre isso aqui, vou já explicar tudo para vocês. Quanto às gorduras monoinsaturadas, alguns genes mostram maior ou menor benefício metabólico em ter na dieta. Azeite de oliva, abacate. Quanto às gorduras poliinsaturadas, como as castanhas, salmão, atum, sardinha, a gente tem também os genes que são relacionados ao melhor metabolismo das gorduras poliinsaturadas. Eles são o PPARG e o PPARGC1-alfa, como eu tinha falado anteriormente. Depois, num teste genético simples, a gente consegue também saber a metabolização da cafeína dos pacientes através do gene CYP1A2. Então, mais de 90% da metabolização da cafeína é feita por esse gene, que decodifica a enzima que vai fazer a metabolização da cafeína. Quando que eu suspeito clinicamente que um paciente possa ter um polimorfismo nesse gene, ser um metabolizador lento da cafeína? Quando, ao tomar algum tipo de pré-treino, por exemplo, com uma quantidade de cafeína acima de 180 a 200 miligramas, ele tem taquicardia, tremor de extremidade, ansiedade, maior dificuldade para dormir, a insônia. Isso aí geralmente são os metabolizadores lentos. Eles demoram de 8 a 10 horas para metabolizar uma porção mais alta de cafeína. Então, a gente geralmente não recomenda a utilização da cafeína depois de meio-dia, por exemplo, ou depois daquele cafezinho depois do almoço, e nem doses altas de suplementação de cafeína anidra em cápsula, como pré-treino. Por exemplo, a pessoa treina à noite, então um pré-treino cheio de cafeína, com certeza ela não vai dormir até 4, 5, 6 da manhã. Inclusive aquelas bebidas energéticas utilizadas em festa, com bebida alcoólica, nas pessoas que são heterozigotos, né, têm polimorfismo desse gene CYP1A2, eles também estão mais propensas a fazer arritmia e inclusive parada cardiorrespiratória, distúrbio cardiovascular. Em relação ao metabolismo da lactose, o teste genético ele vai dar as mutações do MCM6, que é o gene que decodifica a lactase e determina a persistência ou não da enzima lactase na fase adulta. Então é um exame que vai te dizer se você tem mais propensão a ser um intolerante à lactose na fase adulta, tá certo? Então o exame MCM6, o polimorfismo desse gene, vai determinar se você vai ter ou não a persistência da enzima lactase na sua fase adulta. Quanto ao glúten, um teste genético também ele pode mostrar se você tem maior tendência genética a ter sensibilidade ao glúten ou a própria doença celíaca, que seria a identificação das mutações do HLA
DQ2.2, DQ2.5. A gente consegue ver isso no teste genético e assim recomendar que a sua dieta seja ou não pobre ou rica em glúten, né? Porque muitas pessoas dizem, eu preciso cortar o glúten para emagrecer, eu preciso cortar o glúten para isso, para aquilo. Bom, o ideal é que se faça o teste genético para saber especificamente se você vai ter que cortar ou não esse glúten para o resto da sua vida. Mas a gente sabe que existe um benefício metabólico em cortar farináceos para quem tem, por exemplo, obesidade, resistência insulínica, diabetes, certo? Então, não ter um consumo consciente do glúten é muito importante. Não fazer exagero nem na quantidade, nem na frequência que você coloca ali o glúten na sua alimentação, porque geralmente ele está associado a ser um produto industrializado, certo? Em relação ao metabolismo do ácido fólico, com o exame genético a gente consegue saber se existe mutação ou não de uma enzima chamada MTHFR, metiltetraidrofolato redutase. Essa enzima é responsável pela metabolização do ácido fólico em folato, que é a vitamina B9, uma vitamina do complexo B, extremamente importante para o nosso ciclo de metilação do DNA. É doador de carbono no ciclo da metilação do DNA. Ou seja, é importante, né, para a formação ali do DNA, e a gente tem um papel muito importante do folato, que é a formação do tubo neural do embrião nos primeiros 3 meses da gestação. Por isso a gente recomenda uma suplementação de folato 3 meses antes da mulher pensar em engravidar, que é para ela já ter níveis ótimos de folato numa fase que ela nem sabe que se está grávida ainda e que já vai ocorrendo a formação do tubo neural do bebê. Antigamente se recomendava suplementação de ácido fólico, mas se sabe que hoje em dia tem trabalhos que mostram que mais de 50% das mulheres podem ter a mutação dessa enzima, MTHFR, e não serem capazes de metabolizar o ácido fólico da forma correta. Nesse caso, não vai existir um ciclo da metilação de DNA, um ciclo da metionina correto, e esse ácido fólico ele desvia para o ciclo da homocisteína, que é uma proteína de caráter inflamatório e que pode aumentar o risco, inclusive, de eventos tromboembólicos, ocorrendo, por exemplo, no caso das mulheres gestantes, um maior risco a abortos, inclusive abortos de repetição por microtromboses ali dos vasos da placenta que não conseguem nem se formar. O ideal, né, seria que todo mundo pudesse fazer o teste genético, mas na impossibilidade a gente tem que verificar o quadro clínico do paciente e suspeitar que ele tem aquela mutação e de repente já começar um tratamento empírico, como por exemplo nas mulheres que já tiveram vários abortos de repetição e que tem no seu exame de laboratório a homocisteína muito elevada, e os níveis de folato muito baixos. Então, você tem níveis de folato muito baixos, homocisteína muito alta e história da paciente de trombose e também aborto, eu posso estar suspeitando da mutação da MTHFR e também já solicitar o exame genético para essa população. Bom, esse é o meu recado de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês podem se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, deixem as suas dúvidas, falem aqui se vocês têm casos na família, né, de pacientes que podem ter essas intolerâncias à cafeína, a leite, a glúten, a próprio ácido fólico, casos de mulheres com múltiplos casos de aborto na família. Deixa um comentário aqui que eu vou responder para vocês e te vejo no próximo vídeo.